como eu fiz para largar a pornografia. Primeiro eu vou contextualizar o porquê e o como eu fiquei viciado em pornografia. Primeiro, eu já tenho uma propensão genética a vício, porque tanto minha mãe quanto meu pai foram alcoólatras. Meu pai ainda bebe, mas bebe menos, mas para quem bebe toda semana, eu acho que não dá para classificar como alcoólatra. E essa coisa genética já vinha antes na família. Minha mãe fumava também, parou de fumar, mas eu vim com essa propensão genética já forte para vícios. E além disso, eu vim junto com uma personalidade meio extremista, meio 8 ou 80. Então, eu tenho a tendência a exagerar para qualquer lado que eu me direciono. Se eu me direciono para um lado, eu vou exageradamente para aquele lado, e para o outro lado, eu também vou exageradamente para aquele lado. Então, se eu fui para o lado da pornografia, eu fui para uma direção para me viciar extremamente à pornografia. Agora, se eu for para o lado da leitura, por exemplo, eu vou para uma direção de me viciar extremamente em ler livros. Então, eu já tenho essa tendência tanto genética quanto de personalidade, de ser extremo e de me viciar facilmente em coisas, hábitos, comportamentos, esse tipo de coisa. Eu tenho essa tendência natural. E a pornografia, para mim, ela entrou num momento cedo na minha vida, eu considero cedo, porque entrou quando eu tinha 11 anos apenas. Foi uma coisa muito boba da adolescência que eu querendo fazer amigos para jogar Minecraft, na escola eu fui perguntar alguma coisa sobre como fazia algo com redstone, e algum guri um pouco mais velho perto entendeu RedTube, e ele falou a palavra RedTube, eu não sabia o que que era. Cheguei em casa, fui pesquisar e ali eu descobri a pornografia. Então foi uma coisa bem aleatória e acabou sendo muito cedo para mim. E aí eu fui indo na nesse rumo da pornografia ao ponto do vício, onde primeiro eu descobri, e aí eu comecei a consumir aquilo, e aí com o passar dos anos, aquilo foi se indo para um nível cada vez mais exagerado. E era uma coisa que eu não tinha a menor noção de que poderia ser maléfica, porque era muito naturalizado na minha adolescência e no meu ciclo de amigos. A ponto de já ter momentos de amigos se reunirem na casa e ficar vendo pornografia na TV da sala. E, tipo, várias pessoas assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, em plena luz do dia, e comentando sobre aquilo, tipo, analisando e comentando como se fosse uma coisa normal. Já passei também por, num relacionamento, ver pornografia junto com a pessoa vê a pornografia também. Então isso era tudo muito naturalizado para mim e eu não via como coisa negativa por um bom tempo da minha vida. Até, claro, isso começar a me prejudicar. Por quê? Porque se tu tem qualquer propensão genética ao extremismo ou a vícios, ou até mesmo se tu não tem, mas se tu fica ali muito tempo, tu vai passar por uma coisa que acontece em todo vício, toda coisa negativa, que se chama habituação. Ou seja, criança de 11 anos descobriu pornografia, meu Deus do céu, o que que é isso? E a pessoa fica apavorada, e o gurizinho ali, ele vai achar aquilo ali uma loucura. Agora já o adolescente, no meu caso ali com 13, 14 anos, a pornografia em si já era normal. Então, o que aconteceu foi ficando cada vez mais doente. Eu comecei a ver mais e mais e mais, a ponto de que aquilo virou, ao invés de um consumo de 5 minutos, um consumo de horas. E aí aquelas horas já não eram suficiente, e aí a pornografia tem esse grande perigo, de que a partir do ponto em que um pouco já não é suficiente e horas já não são suficientes, aí tu começa a ir para níveis bizarros. Então vai aumentando, vai piorando aquilo. E aí aquilo vai sexualizando o cérebro de uma maneira que muda a tua percepção da realidade de uma forma muito horrível e tu enxerga o mundo de uma forma sexualizada. E isso é muito ruim. Então, no começo, uma pessoa, ok. Aí depois, duas pessoas. Aí depois, três pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Aí daqui a pouco, já não é mais uma pessoa normal, é uma pessoa bizarra, é um negócio com dor, com terror, com coisas estranhas. Daqui a pouco já são
animais, e quando vê a pessoa já tá vendo um negócio com criança. Então, vai indo para lados muito extremos e com certeza a pornografia é um caminho para deixar a pessoa doente. Doente mental no sentido que eu digo, muito provavelmente tu vai encontrar um histórico com a associação de que pedófilos ou estupradores tiveram ou têm algum vício em pornografia. Porque aquilo vai moldando a tua mente de uma maneira perturbada, fora do normal da sociedade, e conforme mais tu entra para aquilo, mais bizarro vai ficando, e graças à habituação, o bizarro vai ficando normal, e daqui a pouco coisas que não são saudáveis e não deveriam ser boas e nem normais, vai ser normal para ti. E aí tu se desenvolveu num cérebro doente, daqui a pouco tu se desenvolve um criminoso, um psicopata, uma pessoa doente mental nesse sentido. E eu me assustei quando eu percebi que eu estava caminhando para essa direção. Me assustei muito quando eu percebi que eu estava caminhando para essa direção. E aí, hoje já é muito mais comum, mas 5 anos atrás ainda não era tão comum na internet, você ver o tal do NoFap, pare de se masturbar, pare de ver pornografia, desafio de dessexualizar o cérebro, jejum de dopamina, essas coisas não eram tão comuns 5 anos atrás. Então, foi através dessas coisas que eu consegui buscar um pouco de ajuda, mas eu vou ser sincero, eu fui atrás do movimento e de algumas informações, tipo, o que a pornografia fazia com a pessoa, o que se masturbar fazia com a pessoa, quais seriam os benefícios de parar de ver pornografia, de dessexualizar o cérebro, de habituar o cérebro novamente a coisas normais e saudáveis, porque uma pessoa que está viciada em pornografia, por incrível que pareça, ela não tem mais prazer com a pornografia, daqui a pouco ela não tem prazer nem com sexo. Então isso se torna uma coisa muito ruim. Além disso, depois de um certo tempo, quando você começa a ir no extremismo e vai chegando nas partes bizarras das coisas, a masturbação, ela, ao invés de gerar prazer, ela gera culpa e remorso. E é um sentimento muito comum na comunidade de homens jovens que ainda têm esse vício. Então, eu comecei a procurar e eu descobri, nossa, então eu vou voltar a sentir prazer, eu vou voltar a me sentir mais feliz, eu vou conseguir interagir com uma fêmea, talvez algum dia ter um relacionamento, e para, se fizer sexo, ter prazer fazendo sexo. Se eu dessexualizar o cérebro, se eu parar de ver pornografia, se eu largar esses hábitos, se eu parar de me masturbar, eu vou ter mais energia e disposição, eu vou sentir mais prazer nas outras coisas da vida, eu vou ser feliz com uma caminhada, com um livro, com um exercício, que hoje, pelo cérebro estar tão acostumado com doses artificiais de prazer, ele para de sentir prazer naquilo que é natural para o ser humano, dá prazer, tipo uma caminhada, natureza, um exercício físico, uma comida, esse tipo de coisa. Então eu fui aprendendo sobre os benefícios, mas eu vou ser sincero, eu não larguei a pornografia usando esses vídeos de este é o último vídeo que você precisa para largar a pornografia. Você nunca mais vai ver pornografia depois desse vídeo. Você finalmente vai ter sucesso no NoFap depois desse vídeo. Esse é o último vídeo que você precisa. Eu não fiquei vendo esses tipos de vídeo. O que eu fiz? Eu primeiro pesquisei os benefícios, beleza. Me convenci de que eu devo parar de ver pornografia e parar de me masturbar. Me convenci através do estudo dos malefícios desses comportamentos e dos benefícios de tirá-los, de que vai ser uma coisa boa para mim eu parar de ver pornografia ou parar de me masturbar. Entendi o que vai me trazer de bom e o que vai me trazer de ruim. E tem coisas muito profundas até, como por exemplo, aquela energia sexual, tanto a energética espiritual quanto a energia do corpo mesmo, que tem do homem quando ele goza, quando ele ejacula, quando ele solta o esperma, é uma energia que é muito forte e poderosa. E por isso, quando você para de se masturbar, você para de jogar essa energia fora e aí sobra uma energia dentro de ti que ela pode ser usada e canalizada para outras coisas. Tanto isso é verdade que uma das coisas que mais me chocou na época é que jogadores profissionais e lutadores profissionais, antes de uma competição, de uma luta, de um jogo,
eles param até mesmo de fazer sexo dias antes para acumular a energia, ao invés de desperdiçá-la, de botar fora, para acumular energia dentro de si e canalizar aquela energia para o esporte. E aí eu descobri que tem empresários que fazem isso também. Empresários que eles não se masturbam para guardar aquela energia e direcionar para o propósito dele, para o negócio dele. E a partir do momento que eu comecei a entender essas coisas, tanto da parte energética do corpo, quanto da parte energética espiritual, comecei a entender a parte espiritual do quão negativo era aquilo da pornografia, da masturbação, daquele sentimento de culpa, de remorso, de medo, daquela visão de mundo sexualizada, daquela desabituação do normal, daquela habituação com coisas ruins, e de todas essas coisas de malefícios e benefícios, eu me convenci de que seria bom eu largar aquilo. E esse é o primeiro passo. Tu precisa primeiro entender os malefícios da pornografia e da masturbação, entender os benefícios de parar de ver pornografia e parar de se masturbar, para se dar um motivo de querer fazer isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar entender os malefícios e os benefícios para me dar um motivo para fazer aquele movimento de parar aquilo e mudar aquela situação, aquele hábito. Então, eu não fiquei vendo esses vídeos com diquinhas para parar. Eu primeiro fui atrás de informação para me convencer de que seria bom mudar aquilo. Beleza. Já me convenci de que é bom mudar isso? Você já se convenceu de que vai ser bom mudar esse hábito? Agora sim vamos para o primeiro passo. Meu primeiro passo foi identificar os gatilhos. Ou seja, eu descobri que tentando, simplesmente assim, ó, tá, vou parar de ver pornô. Aí o cara para e no outro dia ele vê. Tá, não, agora eu vou parar. Aí no terceiro dia ele vê. Não, tá, agora eu vou parar. Aí uma semana depois ele vê. Alguma coisa está acontecendo. E aí eu fui prestando atenção tanto nas falhas, nos momentos que eu falhava, quanto nos dias e nos momentos em que vinha a vontade, que vinha o desejo. E aí eu fui aprendendo e desassociando. Aí eu vou começar dando exemplos. E aqui você totalmente aberto. Um dos momentos que eu mais me masturbava, que eu mais ia ver pornografia, é quando eu ia pro banheiro para cagar e tomar banho. Aí eu cagava procurando a pornografia no celular, e depois de cagar eu me masturbava, e aí depois eu ia tomar banho. Isso era um hábito, foi uma coisa que eu fiz por anos. O que me ajudou? Parar de levar o celular pro banheiro. Poxa, meio óbvio. Eu identifiquei, tá, se cagar, isso foi uma coisa tão estranha que eu demorei para conseguir cagar normal. Porque a partir do momento que eu sentia vontade de cagar, eu passei tantos anos fazendo aquilo diariamente que meu cérebro associava a vontade de cagar com ver pornografia. Então, eu tinha vontade de cagar, eu ficava de pau duro. Para ter noção de que coisa bizarra que a pornografia vai fazendo com a gente. Então, primeira coisa que eu fiz, parar de levar o celular pro banheiro na hora que eu ia cagar. Claro, muitas vezes me masturbei com pensamento, me masturbei no banho, sem celular, sim, mas, claro, falhei também e peguei o celular para cagar pelo hábito e tal, sim, mas simplesmente de tentando não levar o celular para o banheiro, eu já reduzi boa parte das vezes que eu me masturbava. Outro momento, durante a noite, sozinho, na cama, no quarto, de porta fechada. O que eu comecei a fazer, eu ainda morava com minha mãe, comecei a dormir de porta aberta. Poxa, meio óbvio. Se de porta fechada eu sei que eu vou me masturbar, com a porta aberta, eu não quero que minha mãe passe ali e veja eu me masturbando vendo pornografia. Então, comecei a dormir de porta aberta para evitar aquele gatilho. Claro, de vez em quando eu ia fechar a porta, de vez em quando eu ia ficar embaixo das cobertas, de vez em quando minha mãe não estava em casa. Poxa, já diminui. Então, eu fui reduzindo. Primeiro eu fui reduzindo. E aí eu também fui reduzindo o estímulo.
Então eu percebi que eu estava nas coisas bizarras. Eu voltei, mesmo consumindo a pornografia, eu voltei para as coisas mais normais, para as coisas mais saudáveis. Não que seja saudável, que tenha saudável, mas eu fui voltando para as coisas mais saudáveis. Primeiro saindo das coisas bizarras, voltando para as coisas normais, depois indo para coisas mais naturais. Aí eu fui trocando de pornografia para foto, melhor uma foto do que um vídeo. Depois de eu fui melhorando assim, tipo, diminuindo a gravidade do estímulo. Outra coisa que eu identifiquei, olha só que louco. Naquele momento, teve um momento, na verdade, em que eu jogava muito um joguinho chamado Genshin. E o Genshin, ele é um joguinho que é todo ambientado como se fosse um anime. Então os bonequinhos, eles parecem bonequinhos de anime. Então, quando eu jogava, eu via os bonequinhos de anime e me dava vontade de ver anime. Olha só, presta atenção na sequência. Se eu jogava, me dava vontade de ver anime. E aí eu vi anime. Só que os animes, a grande maioria deles são hipersexualizados. Então eles ficam mostrando coisas provocativas dos bonequinhos. Aí eu via o anime e aquilo ali, como era sexualizado e provocativo, me dava vontade de ver hentai, que é um anime pornô, basicamente. E aí vendo hentai me dava vontade de ver pornografia, ou seja, não necessariamente o joguinho me fazia ver pornografia, mas eu percebi que ele iniciava uma cadeia de acontecimentos e eu fui associando e percebendo, não, pera, eu vi isso porque eu vi aquilo antes, mas eu vi isso por causa daquilo, mas eu não percebi em um dia isso, eu demorei meses para me tocar desse esquema. Mas eu percebi isso, eu fui vendo, nossa, então esses estímulos, eles me levam para aquele hábito. E eu fui cortando aos poucos, fui cortando a fonte. Aí eu tive que parar de jogar, parar de ver anime, parar de ver hentai para parar de ver pornografia. Então eu fui cortando, fui diminuindo. Outra coisa que eu fiz foi cuidar muito bem das minhas redes sociais. As redes sociais, se tu deixar o algoritmo solto por aí, cria uma conta nova e simplesmente deixa ele rodando no automático, em pouco tempo vai ter notícia de tragédia, futebol, política e coisa sexualizada, tipo funk, pessoa dançando, mulher provocando, homem provocando, esse tipo de coisa. E o meu algoritmo ele estava parecido com isso. Então o que, que eu fui fazendo? Eu fui nas redes sociais que eu usava, Instagram e YouTube. YouTube, limpei a minha lista de canais inscritos. Então eu fiquei inscrito só nos canais que eram coisas boas que me agregavam. Tirei inclusive canais de jogos, por quê? Porque eu sabia que o jogo ele ia iniciar um looping que ia me levar até pornografia. Então, tirei os canais de jogos, tirei todas as coisas que não eram coisas positivas que me agregavam e comecei a seguir só o que era bom e positivo para mim. No Instagram, também parei de seguir todo mundo e fiquei seguindo só aquelas pessoas que eram familiares, amigos próximos e quem era positivo para mim. Tanto que até hoje eu sigo, acho que umas 30 pessoas mais ou menos. Bem pouco. A maioria das pessoas segue 500, 1000, 2000, 5000. E isso não faz nem sentido, porque tu nem acompanha tudo isso. Para mim é totalmente errado tu ficar seguindo só porque tem que seguir. Não. Segue quem tu quer acompanhar de verdade, quem vai te gerar coisa que te agrega. Então, comecei isso, fazendo uma limpa nas minhas redes sociais que eu usava, que era Instagram e YouTube. Se tu usa outra rede social, tu pode fazer qualquer outra. Depois disso, o que eu fui fazendo? Eu entrei nos canais e nos perfis. Vou falar canais como se eu estivesse falando só do YouTube, mas serve para as outras redes sociais também, tu vai entender a lógica. Eu entrei nos canais daquelas pessoas que estavam postando conteúdo de conhecimento que me agregava e me tornava alguém melhor. E aí eu entrei em vários vídeos e aí eu curtia os vídeos. Porque se eu curto o vídeo, o algoritmo entende que eu gosto e ele manda mais para mim. Beleza? Segunda coisa, aqueles vídeos que eram provocativos, que falavam de pornografia, que tem uma thumb com uma mulher quase pelada ali na capa, eu comecei a clicar ali nos três pontinhos, não tenho interesse. Não recomendar canal, não recomendar canal. Eu tenho mais de 200 canais que eu cliquei em não recomendar canal. Então eu fui fazendo essa limpa no algoritmo.
tirando, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, e assistindo cada vez mais aqueles conteúdos que eram só conhecimento, coisa que me agregava. Comecei a seguir desenvolvimento pessoal, filosofia, finanças, investimentos, empreendedorismo, marketing, nutrição, treino, esse tipo de coisa. E aí eu fui acostumando o algoritmo a parar de me recomendar aqueles conteúdos sexualizados e me recomendar apenas os conteúdos que seriam bons e positivos para mim. Assim eu tinha menos uma fonte. Por quê? Porque eu me toquei de que, muitas vezes, tentando largar a pornografia, eu não iria ver pornô, e aí eu ia pro YouTube ou pro Instagram, aí eu ficava rodando ali, e aí aparecia 3, 5 thumbs de uma mulher hipersexualizada na capa, e aí aquilo ali, beleza, eu tava me esforçando para parar, então eu resistia, eu ignorava, eu passava reto. Primeiro, se tu passa reto sem marcar não tem interesse, o algoritmo continua recomendando para ti. E mesmo que tu marque não tem interesse, ele vai continuar recomendando para ti, a não ser que tu comece a parar de assistir. Porque se tu fala, não recomende para mim, algoritmo, mas tu vai ali e assiste, ele vai continuar recomendando. Então eu tinha que não assistir e clicar que não quero e assistir outros vídeos, assistir os vídeos que eu queria que ele recomendasse. Então eu ia ali e eu forçava, eu ignorava. Só que o que acontecia? Naquele dia eu sentia mais vontade de ver pornografia de noite. Por quê? Porque eu tive o gatilho durante o dia, que foi aquela capa, aquela mulher hipersexualizada, algo do tipo. Então, o que eu fiz? Eu fui modelando minhas redes sociais para diminuir os gatilhos, eu fui modelando meus outros hábitos para diminuir os gatilhos, como por exemplo, o Genshin, ele era um joguinho que ele tinha bonequinhos de anime que me faziam ver o anime, e aí os animes hipersexualizados me faziam ver hentai e o hentai me fazia ver pornografia. Então o que eu fui fazendo? Primeiro, fui cortando hentai. Segundo, anime. Fui cortando os animes hipersexualizados e trocando por animes que sejam menos sexualizados. Melhorou. O joguinho, eu tirei aquele joguinho de bonequinho de anime, e aí eu comecei a jogar o quê? Pô, um bonequinho de anime sexualizado é uma coisa. Agora vai jogar Assassin's Creed God of War. Não dá vontade de ver alguma coisa sexualizada, é diferente. Então, antes de tirar os jogos, tirar os animes e tirar a pornografia, tudo eu fui reduzindo para coisas mais leves. É como se eu estivesse trocando da cocaína para maconha e depois para o álcool. Eu fui reduzindo o estímulo pesado que eu tinha e tornando ele mais leve, porque o quanto mais leve, mais acostumado meu cérebro ia estar com outras coisas. Então, além de ir reduzindo a gravidade dos estímulos, ir reduzindo os gatilhos que eu tinha através dessas identificações, ir reduzindo esses momentos propícios, tipo quando eu estava no banheiro ou quando eu estava sozinho no quarto, como por exemplo, chama alguém para ficar perto, sei lá, vai na casa de um amigo, chama um amigo para ficar junto, um primo, alguma coisa do tipo, porque acompanhado é menos provável de tu ver pornografia do que sozinho. E isso já é uma coisa que ajuda. Outra coisa, eu comecei a deixar, por exemplo, uma musiquinha calma tocando de fundo durante a noite. Eu comecei a fazer coisas que fossem alterando o meu ambiente. Muitas vezes, beleza, então no quarto, na minha cama, sozinho de noite, eu sinto vontade de ver pornografia. Então eu não vou dormir no quarto. Eu vou dormir na sala, vou dormir no sofá, vou dormir no chão, vou dormir em outro lugar, poxa, na cozinha se precisar, para ir tirando o ambiente, trocando, até desacostumar, até dessexualizar, até ir perdendo o hábito. Então eu fui identificando esses gatilhos, eliminando eles o máximo possível, tentando alterar os hábitos, me esforçando para ir reduzindo a gravidade do estímulo que eu estava recebendo. E eu não fui contando dias. Mas eu sei que eu ficava. Eu passei um processo mais ou menos assim, tipo, vou parar. E aí 2 dias depois falha. Aí 2 dias depois falha. 2 dias depois falha. 2 dias depois falha. Aí consegue 5 dias. Aí 5 dias, 5 dias, 7 dias. Aí um mês e meio, 2 meses, um mês de novo, um mês de novo, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses. Eu fui evoluindo o tempo que eu ficava sem pornografia. E isso foi o que eu fui fazendo
para ir reduzindo esse hábito, esse vício e, principalmente, o mais importante, além de ir reduzindo, tem que botar outra coisa no lugar. Então, beleza, para tirar a pornografia eu tinha que tirar o hentai, eu tinha que tirar o anime, eu tinha que tirar o jogo, então eu tirei várias coisas. Aí ficou vazio. Então tem que botar outras no lugar. Então eu botei começar a treinar, começar a estudar curso, começar a ler mais, começar a ajudar mais nas tarefas de casa, começar a cuidar mais da alimentação, a cozinhar. Eu comecei a fazer outras coisas para ficar no lugar. Caminhar, eu caminhava muito. Tinha muitos dias que eu caminhava 2, 3 horas, quase todos os dias durante muitas e muitas semanas seguidas. Isso foi um hábito muito importante para mim. Então, além de fazer várias coisas, de identificar os gatilhos e ir reduzindo a gravidade, eliminando os gatilhos e trocando os ambientes para facilitar, também tem que botar outras coisas no lugar para não ficar esse vazio. E isso foi o que foi me fazendo ir reduzindo cada vez mais. Mas eu vou ser 100% sincero aqui. O que me fez parar de vez de ver pornografia foi a minha namorada. Por quê? Porque eu já estava muito tempo ali me esforçando, alguns anos me esforçando para largar aquele hábito. E aí, no momento que eu estava com ela, eu devia estar uns 5 ou 7 meses sem ver pornografia, sem me masturbar nem nada. E aí, sei lá, 2, 3 meses no relacionamento, eu caí de novo e aí eu vi uma pornografia ali. E foi um momento em que ela brigou muito comigo, quase terminou comigo, ficamos de mal por vários dias. E ela me mostrou o quão grave era aquilo, o quão ruim era aquilo. E me deixou bem claro que se acontecesse de novo, a gente iria terminar. O que me fez parar completamente foi a minha namorada, que me deixou muito claro que a gente iria terminar se aquilo acontecesse de novo. Então, o que aconteceu? Desde então, já vai fazer 2 anos, nunca mais vi pornografia, nunca mais me masturbei, nunca mais vi hentai. A gente não fica vendo anime. E, deixa eu ver, eu falei que não joguei? Não jogo mais também. Até teve um momento ali que eu e ela jogamos Minecraft, uns 2, 3 dias, mas depois disso nunca mais joguei nada também. Então, esses hábitos foram completamente tirados, tanto porque eu já estava fazendo várias coisas para parar, quanto pela gravidade do quanto aquilo era sério para ela e de qual ia ser a consequência grave para mim. E é claro, porque eu não precisava mais daquele estímulo para suprir minha necessidade sexual, já que como a namorada, a necessidade sexual é satisfeita através do sexo, né? Então, isso realmente foi o ponto-chave de virada para mim daquele 1% que faltava. Então, a partir daí eu tinha treino, estudo, curso, livro, trabalho, namorada. Também comecei a cuidar mais da minha aparência, porque olha só que louco, a partir do momento que tu tá ali muito sexualizado, tu cuida menos da tua aparência. E cuidar menos da tua aparência faz tu se sentir mais feio, mais inseguro. Feio e inseguro não consegue chegar perto de uma fêmea. Feio e inseguro, sem conseguir chegar perto de uma fêmea, tu tem zero chances de ter um relacionamento. E logo, como é que tu vai conseguir uma namorada e ter uma vida sexual ativa? Por isso tu acaba caindo na pornografia, porque tu busca nela a satisfação dessa parte sexual que tu não tem, mas é só um looping, é só tu quebrar isso, desmanchar esses hábitos e começar a cuidar da aparência e botar outras coisas no lugar e cuidar esses gatilhos que tu vai conseguir largar a pornografia, porque eu consegui, muitos homens conseguem, tu também consegue. Não é todo homem que vê pornografia, muitos homens já perceberam os malefícios disso e conseguiram parar. E é sério, a vida é outra depois de largar a pornografia, porque a tua visão de mundo dessexualiza e tu volta a ser feliz com outras coisas. Tu tem outras fontes de prazer na vida. E isso é magnífico. Mas eu vou te dizer, parar sozinho, sem nenhum apoio, estando literalmente solitário, é bem difícil. Então eu imagino que com ajuda isso é muito mais fácil. E se tu quiser ajuda, tanto minha quanto de outros homens que ou já pararam ou que também estão tentando parar
para te ajudar a parar de ver pornografia, parar de se masturbar, eu estou criando um grupo de networking, desenvolvimento pessoal para homens, exclusivo para homens. E se tu entrar nesse grupo, tu vai ter um grupo do WhatsApp, vai ter como conversar comigo e com outros homens para se ajudar nessa comunidade, para se ajudar a parar de fazer essas coisas. Eu dei aqui as minhas dicas do que eu fiz, do que funcionou para mim, mas pode ser que tem outros caras que fizeram outras coisas e funcionaram para eles, e tem gente que talvez faça o que eu fiz e não funcione. Então, é muito útil, muito produtivo tu ter outras pessoas para te ajudarem a parar, para te darem outras coisas para fazer no lugar, para te darem ajuda a perceber os gatilhos, para te dar outras informações que podem ser muito valiosas e eu não pude trazer aqui porque não foi o que eu passei. Então, se tu quer essa ajuda, se tu quer poder participar desse grupo, aqui na descrição eu vou deixar um link de um formulário para tu poder responder esse formulário e entrar no grupo. Então, clica aqui na descrição e responde esse formulário para entrar no grupo se tu está precisando de ajuda ou se tu quer ajudar outros homens que precisam dessa ajuda. Clica aqui embaixo e responde esse formulário, porque nós homens precisamos nos ajudar. E isso é uma coisa muito importante que não deve ser deixada de lado. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.